Eu quero agradecer a sua gentileza. Eu sei que você tem uma agenda bem restrita, por isso que eu abri até uma exceção para te atender nesse horário, para fazer essa live nesse horário, porque eu sei que o que você vai passar aqui vai fazer muita diferença para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então tá, boa tarde, né? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho o hábito de falar o seguinte, que a gente só realiza aquilo que a gente prioriza. Então, mesmo diante de agendas, enfim, de compromissos, você é uma prioridade. Então, estou aqui, a gente prioriza, a gente realiza. Então, esse é algo que é muito importante para a gente entender. Quando eu não faço alguma coisa, é porque realmente eu não priorizei. Então, eu sou mineirinho de BH, eu nasci em BH, morei durante muito tempo numa cidade, até os 8 anos de idade, morei numa cidade chamada Pirapora, Minas Gerais. Ô, Pirapora, do Rio São Francisco, banhada ali do Rio São Francisco, terra dos meus avós. Então, ali foi onde eu praticamente vivi o início da minha infância, saí de lá com 8 anos e fui acolhido nessa linda cidade chamada Goiânia. Então, depois voltei para Minas, fui morar em Brasília. Então, entre indas e vindas, eu estou em Goiânia aqui agora definitivo, desde 1995, até que o mundo me chama para qualquer outro lugar aí. E eu sou, como eu costumo falar, que eu sou o terceiro filho de uma ninhada de 4, né? Meus pais, nós temos, eu tenho mais 3 irmãos, e os meus pais, meu pai é baiano, minha mãe é mineira, então eu sou o resultado dessa misturada aí de baiano com mineiro, e sou uma pessoa que eu me declaro como uma pessoa feliz, uma pessoa que escolho ser feliz todos os dias, mesmo diante de qualquer cenário, independente de qualquer cenário, a felicidade é algo que você escolhe. Eu escolho, então, ser feliz, mesmo com os problemas, mesmo sem problemas, e com isso a gente vai conduzindo a vida e levando, né, essa mensagem, levando um pouco da nossa história por onde que a gente passa. Como você mesma falou, nós tivemos aí uma super oportunidade de se conectar através de uma pessoa que tem feito a diferença aí nesse universo, que tem um legado muito grande, que construiu aí um legado chamado Palestrantes Memoráveis, a comunidade, né, o exército dos memoráveis. E então é bem legal saber que eu pude ter mais uma oportunidade de conhecer uma pessoa tão especial como você, assim como tantas outras, inclusive, que estão agora nos assistindo aqui. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui é alguém que quer ser uma pessoa mais realizadora, quer ser reconhecido, quer realmente fazer a diferença nesse mundo e quer, por merecimento e por escolhas, começar a colher tudo aquilo que ele vem plantando ao longo da sua trajetória. Só trazendo um pouco para o universo profissional, hoje eu atuo como palestrante, como mentor, também faço atendimentos de coaching, e isso tudo há mais de 27 anos, quando eu tive a oportunidade de me conectar com o universo do desenvolvimento humano, né? Quando eu tinha lá meus 24 anos, eu fui contratado para ser gerente de RH de um hospital. Na época era um hospital, hoje é um centro médico, se chama Centro Médico Anchieta. E ali, naquele momento, um jovem recém-formado é contratado para assumir uma transição onde o hospital estava saindo de hospital para sair para um centro médico. Hoje é uma referência em Brasília. E eu me apareci ali, e até eu me questionei várias vezes para o administrador por que ele tinha me escolhido, né? Eu tive a oportunidade de pegar uma pilha de currículos assim para arquivar depois, currículos que tinham gente com experiência, assim, que eu falava, poxa, são pessoas que poderiam até ser meus professores. E ele falou comigo assim, Nájimo, eu vi em você um diamante bruto, e eu queria formar alguém, eu queria alguém que tivesse uma essência boa, alguém que tivesse um brilho nos olhos, eu vi isso em você. Então eu vou te desenvolver para que você me ajude. Aí ele usou a expressão, levar o pessoal para trabalhar naquele novo conceito. Eu quero mentalidade nova no prédio novo. Esse foi o meu desafio. E eu era um cara extremamente tímido. Quero já que tu fale dessa tua timidez,
Porque hoje eu já vi que isso está totalmente curado, né? Em nome de Jesus. Você se curou totalmente. Olha só, nós temos aí duas coisas, na verdade, três coisas em comum que eu quero muito comentar aqui. Primeiro, tu é de Minas e eu tenho uma família mineira, meu pai é de Minas. Você conhece Francisco Badaró? Já ouvi falar, já ouvi falar. Você vê que nem você que nasceu em Minas não conhece essa cidade tão pequenininha que ela é. A família do meu pai vem de Francisco Badaró. Hoje meu pai mora no Rio Grande do Sul, mas eu tenho assim, um amor por Minas muito grande. Né? Eu tenho vários parentes que ainda moram em Francisco Badaró. E hoje muitos moram em São Paulo, no Paraná. Então eu tenho um lado mineiro muito forte. Essa é a primeira coisa que a gente tem em comum. A segunda é o amor à Goiânia. E a terceira coisa que nós temos em comum é que o que nos uniu foram as palestras, né? E a gente vai falar um pouquinho também desse amor e o carinho que a gente tem desse grupo de palestrantes que nós fazemos parte. Quero mandar um grande abraço para a Tati De Ângela. Daqui a pouco eu quero que você me diga como que você conheceu a Tati, porque a Tati também era muito tímida. Antes, eu quero te perguntar o seguinte, você falou aí dessa tua trajetória no autodesenvolvimento. Eu faço parte há pouco tempo. Eu entrei no mundo do autodesenvolvimento ali em 2017, para ser mais exata, porque até ali eu ainda não tinha despertado, e é uma coisa que vai fazer tanta diferença. Eu tenho no meu canal do YouTube uma playlist que se chama Despertar, onde eu começo a colocar essa sementinha para as pessoas do autodesenvolvimento, da espiritualidade, porque é um caminho sem volta, mas que leva a gente só para o que tem de melhor para a vida, né? Porque a gente tem um mundo inteiro à nossa disposição, e muitas vezes a gente não sabe como se beneficiar do nosso próprio talento, do nosso próprio conhecimento. Então eu queria que você falasse para a gente o que levou ao caminho do autodesenvolvimento. Bom, digamos assim, né? Eu tenho comigo desde a partir desse momento que eu falei aí que eu entrei para o universo do desenvolvimento humano e ali através de uma oportunidade para ser gerente de RH e eu recebi uma pilha de vídeos assim e o administrador que se chama Isaías, eu nunca mais vi o Isaías, eu tenho uma gratidão por essa pessoa incrível. E ele falou assim, eu falei, pô, Isaías, mas como é que eu vou treinar esse pessoal aí e tal? Não tenho muito conhecimento. Sabe, você aciona aquelas crenças suas de colocando... Quando você não quer fazer as coisas, você vai inventando desculpa, ou a timidez, ou alguma trava, né? Eu vou falar que era a minha falta de experiência, eu retraído demais, aquela coisa. E a minha timidez, especificamente, até entrar na tua resposta aí, era uma timidez mais daquela exposição com as pessoas, porque no ambiente que eu estava mais à vontade, eu sempre fui interativo, eu gostava de brincar na faculdade mesmo, eu era o cara que estava sempre aprontando, mas quando ia lá na frente, aí vinha aquela questão dos desafios, né? Então eu falei isso para ele, ele falou, não, leva os vídeos para sua casa, assiste e vai repetindo, e foi basicamente isso que aconteceu, né? E você sabe que a área de RH e RH, ela é muito desafiadora, né? Com certeza, com certeza. E aí, a partir desse momento, eu entendi que eu poderia desenvolver, era algo que fez brilhar os meus olhos. E desde então, eu não me vejo fora de sala de aula, de treinamento, de mentorias, à frente de algumas pessoas, sempre fazendo alguma coisa. Hoje eu me considero um caixeiro viajante online, porque todos os dias eu estou em vários lugares da cidade, do Brasil, fazendo as mentorias, atendimento online. E obviamente, eu procurei fazer, eu fiz faculdade, fiz MBA, fiz 2 MBAs, eu fiz mestrado na UNB, só que eu não concluí a dissertação. Em um determinado momento, eu passei a ser professor universitário, então eu entendi que para que eu conquistasse alguma coisa, eu tinha sempre que estar dando passos em direção a coisas novas. Eu falo que são os avanços diários sempre. Então, eu percebi que não tinha como mais eu assumir um estado de que eu já estava pronto. Eu estou sempre em preparação e sempre
em aperfeiçoamento. Por mais experiência que eu tenho, por mais investimento que eu fiz em treinamentos, em autoconhecimento, em mentorias, em processo de coaching, em formações, MBAs, por mais que tudo isso tenha acontecido na minha vida, eu ainda me considero alguém que estou em processo de transformação, de me permitindo todos os dias me conhecer mais, de me doar mais, de buscar mais solução e a partir disso ir colocando tudo isso no meu portfólio, nos meus treinamentos, entregando para as pessoas aquilo que realmente é a minha essência e o que eu acredito que realmente é o que eu vim fazer nesse mundo aí, que é realmente ajudar pessoas a irem para um próximo nível. E eu falo que é ajudar pessoas a tomar iniciativas que gerem resultados todos os dias. E é a nossa produtividade que a gente vai falar muito hoje, né? Bom, desde pequeno eu sempre fui considerado um filho, ou um sobrinho, um aluno, uma pessoa de iniciativas, tá? Por mais que eu falo que eu tinha timidez, mas era uma timidez daquela exposição ali quando era eu sozinho, mas eu sempre fui de tomar muita iniciativa. Então, desde pequeno, eu ouço dos meus pais, ouvia bastante essa questão de ser uma pessoa de iniciativas. E eu aprendi também na minha infância que toda proatividade, então já estou entrando um pouco no que a gente vai falar, toda proatividade, ela é uma energia disponível para que a gente realize algo, mas toda proatividade, ela deve ser direcionada a um objetivo. Então eu aprendi na pele, em alguns momentos da minha vida, na infância, até um pouco mais velho, que todas as vezes que eu direcionava ou tomava iniciativa que não tinha um foco específico, que não tinha, por exemplo, uma finalidade, ou eu desperdiçava o meu tempo, ou eu, de fato, acabava, na infância, levava as famosas chineladas, ficava de castigo. E aí eu fui descobrindo que todas as vezes que eu fazia algo direcionado para um objetivo, aquilo era bom. Por que era bom? Porque as pessoas me validavam, porque eu tinha ganhos, eu era percebido, eu era notado. Então, logo, você precisa compreender que a pessoa proativa, ela é percebida no ambiente onde ela está. Dificilmente uma pessoa proativa ela passa despercebida. Ela, naturalmente, por ela ser uma pessoa que antecipa, que toma iniciativas, que ajuda, que faz algo sem que as pessoas peçam, elas são percebidas. No ambiente de trabalho, por exemplo, as ofertas, as oportunidades, as promoções, elas, inicialmente, elas são oferecidas para aquelas pessoas que estão tomando iniciativas. E aí você tem que fazer uma escolha no dia a dia. Eu quero, por exemplo, pagar o preço da proatividade. O que é pagar o preço? Porque uma pessoa proativa também, ela às vezes atrai para si invejosos. Muitas vezes tem empresas, como nós conversamos, que não estão preparadas para um colaborador proativo. Mas eu sempre escolhi o seguinte, é preferível eu agir do que eu reagir. Imagina você ficando esperando as pessoas te empurrar, alguém falar para você fazer. Eu nunca precisei disso, eu sempre fui uma pessoa que defini o que eu queria e trabalhava em direção a isso. Obviamente que a partir do momento que eu fui me desenvolvendo, que eu fui entendendo, eu passei a perceber que nem todas as minhas iniciativas, elas eram iniciativas que me geravam resultados. Então eu me questionei. E quando foi que eu me questionei? Foi a partir do momento que uma cliente um dia virou para mim e falou assim, Nájimo, eu te acho um cara tão proativo, tão inteligente, criativo. E aí, sabe quando você fica todo feliz? Assim, quem está aqui assistindo, com certeza, deve estar pensando em, poxa, mas ele foi elogiado, ó, proativo, inteligente, criativo. E, de fato, né, eu falei, fiquei todo assim. Aí ela usou uma expressão que nenhum líder deve usar, tá? Nenhum líder, quando está dando feedback, está dando feedback, que é a palavra mas. Quando você começa a elogiar alguém, você é isso, você é aquilo, você é esperto, você é um ótimo funcionário, você é inteligente, mas, quando você fala o mas,
a pessoa que está recebendo falou, agora ela vem cacetada, né? Então você tem que trocar esse mas por e, continua levando a pessoa para cima. Só que ela falou, mas por que que você não termina as coisas que você traz de novidade? Por que que você não termina os projetos que você traz? E aqui, você tinha problemas de acabativas? Exatamente, assim, eu falo que era o campeão mundial das iniciativas e às vezes não tinha as acabativas. E quando ela falou isso para mim, lógico que eu já sabia. E outra coisa importante, pessoas muito proativas, olha o que eu estou trazendo aqui para vocês. Pessoas muito proativas, quando elas são proativas demais, em algum momento elas se perdem quando elas não estão direcionadas para algum objetivo ou quando elas estão abrindo frente de iniciativas demais. Em algum momento ela vai ter que desistir de uma e de outra. E aí pode ser que envolveu várias pessoas em alguma iniciativa, desistiu, e aí aquelas pessoas ficaram ali com a imagem negativa a seu respeito. Uma pessoa proativa, ela é uma pessoa farejadora de oportunidades. E aí, quando eu ouvi isso, o sentimento que eu tive foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. Porque foi um feedback num momento assim com muitas pessoas na frente assim de muita gente, então gerou um constrangimento. E você sabe que o constrangimento é um caminho de mudança. Nós temos várias formas de mudar. A gente muda por medo, a gente muda por consciência, e nós mudamos por constrangimento e às vezes pelo medo de perder alguma coisa. E me gerou um constrangimento. Então eu saí dali muito constrangido, sem graça, e me recolhi, tá? E falei, bom, tá bom, o que eu faço agora? Aí eu me permiti buscar ajuda. E uma dessas ajudas, né, eu mergulhei aí no mundo do coach, mergulhei no universo aí do autoconhecimento, fiz Eneagrama, PNL, eu fui entendendo que existia alguma coisa que tinha que fechar. Eu não queria mais ser aquela pessoa só das iniciativas. Eu queria fortemente gerar resultados. E para mim, e para a gente entender que só se gera resultado quando você inicia e quando você termina algo. Quando você para no meio do caminho, você não conquistou nada, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Ele apenas para no meio do caminho. Se teu objetivo é ir para a academia, correr 10 minutos na esteira e você corre 5, se você deu o comando que era para correr 10 e correu só 5, você não vai, mas eu cumpri 50% do meu objetivo. Não, você desistiu do seu objetivo. Ou esse objetivo não está claro, não é o que você quer. Se não for isso, reformule o seu objetivo, deixe mais claro, concentre naquilo que você quer e conclua. E foi neste momento, olha que incrível, parece assim, eu falo que foi uma questão de o universo se movendo. Eu tinha escutado tudo isso da cliente e alguns dias depois, em momentos de reflexão, eu falei, bom, vou procurar ajuda e tal. E aí, me diga uma coisa, Nádima, o que foi que a tua cliente falou de frase? Porque ela te elogiou e ela disse um mas. O que ela falou depois do mas? Ela elogiou, certo? Eu me senti todo feliz. Aí ela falou assim, mas por que você não conclui o que você se propõe a fazer? Por que você não conclui as ideias? Toda vez que você vem, você traz uma ideia. Porque nessa época eu estava atuando como consultor, tinha vários clientes. Então, realmente, eu vivia de muitos insights, as oportunidades que iam surgindo. E aí nem sempre... Talvez aí outro ponto de entender o que eu posso abraçar, o que eu não posso abraçar, que são as escolhas. Ela me falou isso e me gerou esse constrangimento. Eu fiquei mergulhado aí em como resolver isso, fui procurar ler ajuda, comecei a mapear o meu comportamento, fiz o Eneagrama, fui entender o meu eneatipo, e a partir daí eu falei, então eu tenho que ser diferente. E aí, num dia no meu carro, eu estava ouvindo um programa de rádio chamado Inteligência Produtiva com a Tatiane De Angela. E nesse dia, ela estava fazendo um paralelo entre a pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. E quando ela começou a falar da pessoa ocupada, eu fui percebendo que a pessoa ocupada, ela abraça muitas coisas, ela começa a fazer as coisas e não termina, ela acha que para produzir ela tem que estar com muitas coisas ao mesmo tempo. E ela foi falando isso e eu fui falando assim, nossa, parece que as duas conversaram
e ela está fazendo esse programa para mim. E eu falei, bom, peraí, deixa eu entender quem é essa pessoa, quero conhecer mais dessa pessoa. E quando ela explicou a questão da pessoa produtiva, que tem planejamento, que tem de resultado, aquela pessoa que está no controle, que administra o seu tempo e não fica focado. Porque muitas vezes a gente quer controlar o tempo. Eu não controlo o tempo, eu não sou Deus, mas eu controlo as atividades que eu me proponho a fazer. Por isso que eu abri a live com você falando, eu só realizo aquilo que eu priorizo. Isso é um aprendizado muito forte que eu tenho hoje. A partir desse dia, eu comecei a seguir a Tati DeAngela em tudo que ela fazia. Eu comecei a consumir todo o conteúdo dela na época só de produtividade. E eu tomei uma decisão. Eu falei para mim assim, pô, peraí, agora eu já entendi. Eu tenho que ser tão produtivo quanto proativo. E aí, nesse momento, nasceu a proatividade produtiva, o poder das iniciativas que geram resultados.